Amados irmãos e irmãs, boa tarde a todos os presentes, encarnados, desencarnados, os que vão nos acompanhar depois, os irmãos e irmãs virtuais. Que a paz de Deus possa fazer morada em nossos corações e o amor misericordioso do Mestre seja presente em nossa vida e em todo o nosso caminhar. Mais um ano se inicia e eu gosto de fazer sempre, no início do ano, o uso das palavras do meu querido irmão Gilberto Amaro. Infelizmente não pôde estar conosco hoje, tinha um outro compromisso, mas eu acho muito poético, muito emblemático uma mensagem que ele deixa sempre no início do ano. Ele fala que nós recebemos da providência divina um livro de mais ou menos 365 páginas, dividido em 12 capítulos, cada capítulo aí com mais ou menos 30 páginas também, cada uma dessas páginas aí com 24 linhas, que é onde a gente vai construir e escrever a trajetória, o livro da nossa existência. Então hoje já estamos na página 19, do livro 2019, e é importante que possamos sempre ter em mente o que estamos construindo para o nosso caminhar, o que estamos construindo na nossa jornada. Lembrando sempre do ensinamento confortante do nosso irmão Emmanuel, quando nos diz, pela fala de Chico Xavier, que embora ninguém possa voltar ao passado e fazer um novo começo, cada um de nós pode começar a escrever hoje um novo fim. E hoje o convite que eu faço, que eu recebi como intuição dos nossos irmãos da espiritualidade, é de fazer uma reflexão a respeito do nosso papel enquanto cristão no mundo de hoje, enquanto espírita no mundo de hoje, enquanto espírita cristão no mundo de hoje. O que é ser cristão? O que é ser espírita no dia de hoje? O que é, em essência, esse termo evangélico, que vem de evangelion, que é boa nova, e que é uma característica de todos aqueles que creem no Cristo. O que é essa boa nova? De que maneira que isso deve se traduzir nas nossas vidas? Lembrando sempre do pensamento de João, o evangelista, que já no primeiro versículo do seu evangelho, ele alerta que Jesus é o verbo que se fez carne. Então a diferença entre aquilo que Jesus vivia e aquilo que ele dizia era nenhuma. E que esse precisa ser, em essência, a nossa meta, com misericórdia, com paciência conosco mesmo, mas acima de tudo, ter aquilo que a doutrina ensina nos inspira, que é ter Jesus como nosso modelo e guia, e não objeto de culto. Então eu queria começar aqui com uma leitura do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico, do nosso irmão Emmanuel, no capítulo 15, Fraternidade. Então ele abre com um versículo assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Emmanuel discorre. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas, cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras, erigimos cadafalsos, inventamos suplícios, martírios e torturas e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios, basílicas, famosos pela suntuosidade e pela beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecido de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Isso do Evangelho, Jesus fala, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de compreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores de interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é inquestionável. Não nos fazemos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores.
Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. Isso é importante. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutualmente. Fraternidade que trabalha, ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisso todos serão conhecidos os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então essa é a condição primária do Cristo, de ser um verdadeiro cristão. E quando, a partir do momento em que eu abro a nossa reflexão perguntando o que é ser cristão no dia de hoje, o que é ser espírita no dia de hoje e o que é ser espírita cristão nos dias de hoje. Dado esse momento de muita animosidade que temos vivido no país, de muita dificuldade política, de muita disputa, é comum que eu tenha visto em redes sociais e até em alguns debates uma expressão que me assusta e que assombra muito, que é a expressão cristão conservador. E eu queria que nós fizéssemos uma reflexão hoje a respeito dessa expressão, porque é importante que, no espírito daquilo que falamos no começo, possamos traduzir para o nosso dia a dia as atitudes do Cristo e que isso seja de verdade a nossa conduta enquanto cristão, porque é isso que ele nos fala aqui na palavra dele: os meus serão conhecidos por muitos se amarem. E quem diz que é um cristão conservador, será que está amando como Cristo está dizendo? Será que é isso mesmo que a pessoa traduz no seu dia a dia e na sua vida? Então vamos ver o que significa mesmo essa palavra evangelho. O evangelho vem de boa nova. Por que era uma boa nova? Como que era o contexto da vida em que Jesus vivia? Como que era a sociedade organizada naquela época? Sabemos que Jesus era judeu, vivia sobre as tradições da cultura hebraica. Eram os povos que foram escolhidos, foram eleitos para ser o povo que acreditava no monoteísmo. Foi a nação que se pensa ter sido escolhida, que foi amparada no Egito justamente para trazer a mensagem do monoteísmo e que exercia uma religiosidade a partir de um Deus severo, de um Deus que era também um Deus guerreiro, um Deus que era um Deus belicoso, nós já falamos isso aqui em outras ocasiões, e que era uma sociedade onde os ritos eram pautados por muito rigorismo, por muitas oferendas, por muitos rituais. Nós já dissemos aqui em alguns momentos que eles tinham 613 leis. A irmã Aila Pinheiro, no estudo que ela faz, é uma irmã católica, e ela fez um doutorado nas cartas de Paulo e ministra pela Universidade Católica do Ceará um curso que são as mulheres e o judaísmo. Então ela é uma profunda conhecedora da cultura judaica, e em uma das suas palestras ela fala que eles tinham 365 proibições. Eram 365 coisas, uma por dia do ano, que você tinha que se lembrar que você não podia fazer. Então, além dos mandamentos, além dos ritos, eles tinham também essas 365 proibições. Dos 613 mandamentos, então, eles estarem em desacordo com algum deles, esses 613 leis, estar em desacordo com algum deles, era perder então a sua confraternização, a sua harmonização, era perder a sua essência com o Criador. Então aquilo se traduzia de uma maneira de infortúnio na sua vida. Então, se você estava doente, se você estava pobre, se você passava por um problema de família, por um problema afetivo, se perdia um ente querido, se tinha um problema financeiro mais grave, qualquer infortúnio na sua vida era um sintoma de que você tinha perdido a sua conexão com Deus. Será que nós podemos traduzir isso para os dias de hoje? Quando nós vemos as pessoas andando nas ruas com os carros, com os adesivos, dizendo: foi Deus que me deu. Quando a gente vê as pessoas falando de uma tal prosperidade, que conseguiram um emprego lá muito melhor, para ganhar 10 vezes mais do que elas ganhavam, que compraram não sei quantas casas, não sei quantos carros. Será que é dessa conexão com Deus que nós estamos falando? Será que é essa conexão que o Cristo veio nos trazer?
Dentro desses 613 mandamentos, eles foram resumidos em 10, que são, os 10 mandamentos, estão lá no livro de Gênesis. E esses 10 mandamentos foram depois resumidos em 2, que foram pinçados também dos livros da Torá e que foram repetidos por Jesus em alguns momentos do Evangelho, que eram os mandamentos se resumiam em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se formos fazer uma síntese da nossa relação, todos os mandamentos podem ser resumidos nesses 2. Só que tinha um problema. Em um estudo anterior que nós fizemos aqui da parábola do bom samaritano, nós chegamos a conversar que para os judeus daquele tempo, o próximo deles era só quem pertencia ao meio, quem era da mesma religião, quem era da mesma casta. Tanto que no templo de Jerusalém existiam diversos avisos em alguns locais onde era proibido entrar se você não fosse judeu, tinha uma inscrição inclusive que dizia: não ultrapasse esse ponto, aquele que não for judeu e ultrapassar esse ponto vai ser responsável pela sua própria morte. Então existiam alguns lugares que só eles, só os judeus, só os iniciados poderiam entrar. Então para eles o próximo era só eles. Daí que Jesus traz a parábola do bom samaritano para poder dizer quem foi que usou de misericórdia, Foi aquele que fez o movimento, que desceu do cavalo, que apanhou o viajante caído, que limpou as feridas, que passou o azeite para evitar que as moscas pudessem contaminar ainda mais aquele que estava ferido, que fez esforço, colocou ele no lombo do burrinho, que levou para a hospedaria, que chegando lá pediu que ele fosse socorrido, alimentou, precisava prosseguir viagem, deixou as despesas dele pagas e falou: eu te restituirei o que mais ele der de despesas quando eu voltar. Então ele usou todos os recursos para agir de misericórdia com aquele irmão que ele viu caído no caminho. Então, aí Jesus, no final dessa parábola, ele pergunta para o homem da lei que tinha perguntado, que tinha inquirido ele: quem foi o próximo dele? E ele responde: aquele que agiu com misericórdia. Mesmo que os samaritanos fossem um povo odiado pelos judeus, eram inimigos viscerais, ele teve que admitir que a atitude mais amorosa naquele momento foi a atitude que acolheu. E aí nós nos perguntamos: nós espíritas, nós os que nos dizemos cristãos, temos agido assim hoje em dia, em todos os instantes da nossa vida? Temos buscado acolher, independentemente de concordar com o outro ou não? Temos agido com empatia, temos agido com solidariedade, temos agido com acolhimento, com fraternidade? Temos defendido os direitos dos outros, a vida dos outros, a dignidade dos outros, com a mesma força com que defendemos os nossos? Nós temos visto aí os avanços que têm sido feitos em cima, por exemplo, dos nossos irmãos que são indígenas, com essas questões das demarcações das terras, e muitas vezes nós achamos que esse é um problema que não nos diz respeito, porque não estamos lá presentes, não moramos na floresta, aquilo então não nos importa. Será que o infortúnio do outro não nos importa? A partir do momento em que a tristeza do outro não nos importa, será que nós estamos sendo cristãos de verdade? E aí, nesse sentido, nós podíamos dizer que Jesus pode ter sido tudo menos conservador, porque ele vivia numa sociedade que pregava esses valores. Eram os valores de um Deus guerreiro, de um Deus que não tinha a menor paciência, não tinha a menor tolerância com aquele que caía, com aquele que errava, Dissemos aqui que a principal oração dos judeus começava com um reverencioso: bendito sejas tu, eterno Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Então era quase uma conclamação, um Deus de guerra. Jesus vem e diz: Pai nosso, o pão nosso repartamos a cada dia, nos dai hoje. Então será que Jesus foi conservador? Será que Jesus ele andava e ele agia de acordo com os costumes daquela época? O nosso modelo e guia, que é o governador espiritual do planeta, já iniciou a própria jornada a partir de um ato revolucionário. Ele poderia ter escolhido nascer em qualquer palácio, em qualquer família nobre, Até hoje a grande dificuldade dos nossos irmãos em aceitá-lo como o modelo e guia da humanidade é justamente pelo fato de que ele não foi um guerreiro, ele não nasceu empunhando uma espada, ele não veio para poder liderar o povo em uma revolução contra Roma que dominava aqueles povos daquele tempo. Ele trouxe uma mensagem de amor, de acolhimento e de misericórdia. E entre todos os palácios suntuosos da terra, ele escolheu como teto o firmamento. Ele escolheu nascer em uma gruta. Ele escolheu como primeiro berço o coxo. Ele escolheu ter como primeiras testemunhas do seu nascimento de glória animais,
uma vaquinha, um burrinho, uma cabra, né? O pai com dificuldade na estrada, a mãe com dificuldade na estrada, e ali, naquele ato nobre, ele deu uma mensagem para a humanidade. Ali nascia um rei, trazendo uma mensagem de amor, mas uma mensagem também de desprendimento, uma mensagem de humildade. Se sabemos e cremos como espírita que ele é o governador espiritual do orbe, que ele forjou, ele moldou o planeta, Jesus sabia onde tinham todas as reservas de ouro, de prata, de pedras preciosas do mundo, e ainda assim ele escolheu nascer em uma gruta. Ainda assim ele escolheu trabalhar quando era criança, quando era adolescente, né? Tem o episódio que é muito relatado quando ele se perdeu dos pais, em uma das missões a Jerusalém, e a mãe volta depois no outro dia e o encontra conversando com os juristas do templo, com os homens da lei, com os mestres da lei, e eles todos profundamente impressionados com a inteligência, com a sagacidade rara daquele menino. Então, alguns textos, né, da doutrina espírita nos contam então que Maria, depois preocupada com o futuro dele, procura um mestre de uma grande e tradicional escola da lei na época, e pede que ele então se ocupe e que dê conta dos ensinos de Jesus, que possa orientá-lo pela vida fora, que ele crescesse sendo orientado por um rabi, por um mestre, por um homem da lei, da mesma maneira que Gamaliel foi para Paulo, por exemplo. E aí Jesus então se volta para ela e diz para ela que ela não se preocupe, né, que ele já tem o domínio das coisas que ele precisava saber para poder iniciar o apostolado dele, e ele escolhe então como mestre o próprio pai, José, e vai passar lá os primeiros 30 anos da sua jornada na carpintaria, conversando com o pai, aprendendo sobre as tradições, aprendendo sobre a lei e os profetas, até enfim iniciar o apostolado dele. O início do apostolado de Jesus foi revolucionário, porque ele poderia também se cercar só de homens da lei, ele poderia se cercar de pessoas poderosas, ele já tinha um verbo flamejante, ele já tinha uma presença de espírito que era em si arrebatadora, ele tinha um magnetismo pessoal que cativava, que fazia com que as pessoas se emocionassem só de estar perto dele. E aí ele escolhe, para poder acompanhá-lo, 12 homens simples, 12 homens de índole muitas vezes duvidosa, cobradores de impostos, homens rústicos, jovens ainda naquela flor da idade, ainda com aquela impetuosidade da juventude, né? Os Boanerges, os filhos do trovão, João, Tiago, toda aquela impetuosidade, aquela força, aquela rudeza de Pedro, que era um pescador, né? Mateus, que era um cobrador de impostos. Então ele se cerca de homens, de pessoas simples, de pessoas falíveis como nós, e começa a transmitir o conhecimento para que esses homens pudessem então multiplicar a palavra dele. O início do apostolado de Jesus também é revolucionário. Ele não fez em princípio, nenhum milagre que pudesse ser considerado uma cura espetacular, ou algo que tivesse um simbolismo do ponto de vista clerical, ou do ponto de vista de se organizar uma nova religião. O início do apostolado de Jesus é num casamento. O primeiro milagre que ele fez a pedido da mãe, foi para socorrer um amigo que estava nas bodas do casamento e que o vinho tinha acabado antes do tempo. E a mãe então procura ele, pede ajuda para o amigo, ele então transforma a água em vinho e realiza então o primeiro milagre. Em um dos textos do livro A Boa Nova, Humberto de Campos nos relata que depois Pedro procurou preocupado para dizer: mestre, o senhor não acha que o seu ato de transformar água em vinho naquele casamento pode passar uma mensagem um pouco perigosa para aquelas pessoas que nos seguem? O senhor não estaria então estimulando a bebedeira com isso? E aí Jesus, que compreendeu a preocupação dele, com muita amorosidade vira para ele e diz: Pedro, você conhece o que é a alegria verdadeira de servir a um amigo? Porque é para isso que aqui estamos aqui para servir. Nisso se conhecerão os meus discípulos, por muito se amarem. O vinho na cultura judaica simbolizava a alegria, e era essa alegria, essa mensagem de alegria, de amor, de acolhimento que ele queria nos trazer. Jesus foi um revolucionário quando ele, por exemplo, promovia as curas no sábado. E quando a gente faz uma leitura muito fundamentalista da Bíblia ou de qualquer outro livro, a gente corre um risco muito grande de se perder, inclusive, no que seriam tradições importantes daquele tempo.
Um dos indicativos de se proibir de fazer as coisas no sábado, de se criar no sábado, de ter o sábado dedicado a Deus, é porque os judeus, desde o tempo em que eram escravos no Egito, eles também tinham escravos. E assim como eles trabalhavam à exaustão, eles obrigavam também os seus escravos a trabalharem à exaustão. Eles exploravam as terras à exaustão. Eles exploravam os animais à exaustão. Então, para que houvesse um equilíbrio, um pouco de misericórdia, na elaboração da lei, Moisés e os sábios da época enxertaram uma série de costumes que serviriam de leis, que serviriam também para nortear, disciplinar e civilizar os costumes daquela época. Olha, você não vai fazer nada no sábado. O sábado é para ser dedicado ao Senhor. O sábado é para o descanso. Nos livros da lei, inclusive, se consta hoje uma prática que a gente conhece como uma prática muito recomendada, por exemplo, no exercício da agricultura, que é estabelecer pousios, é deixar que determinadas áreas de campo de produção possam descansar durante um tempo para que a terra se regenere e possa então ter condições de produzir novamente com fartura e com a generosidade com a qual ela nos serviu. Se estima que uma área onde você explorou agronomicamente precisa de mais ou menos, se você explora por um ano, você precisa de pelo menos 1 ano e meio para que ela possa se recuperar. E os recursos eram esgotados, eram retirados constantemente. Então, dentro da própria lei se dizia, você vai ter que deixar os campos de trigo, os seus campos de agricultura descansarem durante um tempo. Assim como você descansa os sábados, de 7 em 7 anos você vai deixar que aquele campo descanse também durante 7 anos, porque o período de descanso é o período que é para ser dedicado ao Senhor. Então Jesus vem em um dia e ele vê uma mulher que estava encurvada, uma senhora que estava encurvada há muitos anos, e ele vai e cura essa mulher. E aí ele é questionado, ele é advertido pelos homens da lei na época, que lembram a ele que era o sábado. Se era o sábado, ele estava realizando uma maravilha na vida daquela mulher, e aquilo então feria a lei. E aí Jesus novamente na sua mensagem revolucionária diz: qualquer um de vocês que tiver uma ovelha ou que tiver um animal sob a sua responsabilidade, se ele cair no sábado, você não vai lá e você não vai recolher? Imagina essa irmã, essa mulher, uma filha de Abraão, ou seja, uma igual de vocês, que há anos vem sendo atormentada por essa doença, por essa moléstia. Ela também não merece ser curada aí no sábado? Vocês precisam entender que o homem foi feito para o sábado, não o sábado para o homem. Então Jesus trazia já essa medida de olharmos para aquilo que nós lermos e nos questionarmos se aquilo que de fato nós estamos fazendo está ao exercício ou a trabalho do rigorismo religioso ou da misericórdia. Porque se tiver que escolher entre a letra fria da lei, Jesus em nenhum momento da vida questionou, em nenhum momento da vida ele pôs em dúvida. Se eu tiver que escolher entre a letra escrita e a misericórdia, eu vou pela misericórdia. É isso que significa ser cristão, é me compadecer pelo outro, compadecer pela dor dele, pela angústia, pelo sofrimento. É entender que a dor que ele está sentindo, muitas vezes ele não tem com quem dividir, e que em muitos momentos da nossa vida, o pior do sofrimento não é o sofrimento, é a solidão no sofrimento. É quando nós estamos caídos, quando estamos sozinhos, quando ninguém oferece uma ajuda, quando ninguém dá um amparo, quando ninguém dá um abraço, quando ninguém dá um sorriso, quando ninguém acolhe, quando ninguém vai lá ver se você está precisando de uma palavra amiga, de um prato de sopa, de um agasalho, quando ninguém vai atrás de você para saber se você não precisa de ajuda para marcar uma consulta, para conseguir um caderno para o teu filho. A solidão e a frieza são muito piores do que o sofrimento, porque o sofrimento de mãos dadas se enfrenta. Quando ninguém solta a mão de ninguém, quando a gente se enxerga enquanto irmão e a dor do outro passa também a ser a minha dor, aí eu passo a exercer uma atitude mais íntima, uma relação mais misericordiosa, mais amorosa e mais divina e mais sagrada com o Deus que existe no outro, com o Deus que habita em mim, que é o mesmo Deus que cuida de tudo que há no universo. Da mesma forma que a lei impunha o rigorismo, de não se fazer nada no sábado, a lei impunha também os procedimentos, de higiene, como por exemplo de lavar as mãos antes, ter toda aquela situação ritualística antes de comer, e em vários momentos isso também acontecia, os discípulos de Jesus, os homens da lei muitas vezes viram que eles iam comer, e em muitas ocasiões como essa, eles estavam chegando de longas viagens no deserto,
aquele sol claudicante, com sede, cansados, com o corpo ardido, chegavam com tanta fome que do jeito que chegava mal dava mesmo de tempo de lavar as mãos, de se preparar de uma maneira mais solene para a refeição. E os rigoristas da época questionavam: mas os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E Jesus dizia: não é o que entra na boca do homem que faz mal. Novamente você está colocando o rigorismo da lei acima da sua relação com o outro. O que faz mal é aquilo que sai da boca do homem, porque aquilo que entra vai para o ventre, do ventre vai para a latrina, mas o que sai da boca vem do coração. É de lá que vem a traição, é de lá que vem o abandono, é de lá que vem o preconceito, é de lá que vem a intolerância, é de lá que vem a maledicência, é de lá que vem a crueldade. Então, novamente, ele chamava as pessoas. O que é importante é a nossa relação com o outro. O ser humano é muito mais importante do que a lei. O ser humano é mais importante do que o papel. Eu já contei aqui uma história muito interessante atribuída a Francisco de Assis, que quando esteve encarnado, viveu durante, lá no mosteiro, junto com os monges, que viviam com ele, uma experiência religiosa que naquele tempo e naquela condição se traduzia pelo jejum. E ele e os monges estavam fazendo o jejum já há alguns dias. E aí, um determinado dia, de madrugada, São Francisco acorda e tinha um dos monges que estava chorando. E aí ele foi lá e falou: meu irmão, tá tudo bem com você? Por que você está chorando? Aí ele: pai Francisco, eu não dou conta mais. Eu não consigo mais ficar com fome. Eu já esqueci o propósito, eu já esqueci por que eu estou fazendo jejum. Eu só consigo pensar no franguinho. Eu não consigo pensar em outra coisa nessa vida. E aí Francisco de Assis interrompeu, então, o próprio jejum, foi para a cozinha, preparou o frango, chamou o irmão, sentou à mesa com ele, fez uma oração, interrompeu o próprio jejum e fez a refeição com o irmão. Então nós precisamos, enquanto cristãos, nos perguntar: qual é a experiência religiosa mais marcante, mais íntima de estar na presença do Criador? É de manter o rigorismo da lei? Porque qualquer um de nós teria a tendência de, inclusive, se arvorar do chicote do doutrinador, Mas o que é isso? Como assim você está com fome? Você tem que subverter a carne, o corpo, a espiritualidade tem que estar acima de tudo. Você tem que ser forte, tem que aguentar essa fome aqui, você não tem que fraquejar. Não é isso que Deus quer da gente. Não era isso que Jesus queria. Qual é o problema de eu transformar a água em vinho? Você conhece a alegria de servir a um amigo? Você conhece a alegria de dividir o pão, de dividir uma refeição? Essa experiência gloriosa que Jesus se mostra no caminho de Emaús depois que ele tinha sido crucificado, quando os apóstolos estavam iniciando ainda a perseguição, eles encontram um homem na estrada que conversa com eles sobre os fatos, discute coisas do cristianismo que estava nascendo naquele momento, e eles não reconhecem Jesus. E chega um determinado ponto, um determinado momento da estrada em que ele retira o pão do alforje e aí ele faz o que seria conhecido como a marca registrada dele em todas as refeições. Ele parte o pão, ele entrega para todo mundo. Primeiro ele serve a todos e por último ele se serve. Então, no ato de partir o pão, os rostos se iluminam e eles dizem: é ele que de fato voltou, é ele que está conosco. Porque era essa a mensagem dele, de primeiro amar, de primeiro servir, para depois pensar em si próprio. Se fala que uma das questões que mais polemizavam naquele tempo era a questão do tributo que se pagava a César, e que era uma questão religiosa, que eles tinham transformado, os judeus tinham transformado numa questão religiosa, e eles chegavam também a questionar Jesus se aquele tributo deveria ser pago ou não, que era novamente uma armadilha para ele, Se ele dissesse que o tributo não era para ser pago, ele estava insuflando uma rebelião e ele poderia ser morto por Roma. Se ele dissesse que o tributo era devido, então ele ia se indispor com as autoridades judaicas da época, que tinham transformado a questão do tributo em uma questão religiosa. E aí novamente ele se safa dessa armadilha, deixando novamente uma lição. Pega uma moeda aí e me mostra. O que está escrito de um lado é um valor, o que está escrito do outro é a efígie de César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O meu reino não é desse mundo.
Então ele veio novamente como revolucionário trazer essa lição de que aquilo lá estava acima, né? As questões que ele trazia, os ensinamentos que ele trazia estavam acima daquele tipo de discussão. Então não se atenham ao rigorismo da lei, não se atenham àquilo que a traça e a ferrugem corroem. Busquem cuidar de si mesmos, busquem cuidar do outro, busquem acolher com misericórdia. É famosa também a presença de Jesus em um almoço na casa de um dos judeus da época, se não me engano, Simão Zelote. E ele chega na casa como uma autoridade que era já conhecida na época, como um rabi, né, como um mestre. E as pessoas o recebem, só que ele não foi saudado daquela maneira reverenciada que geralmente se saúdam os rabis da época, né? As pessoas questionavam porque ele andava com publicanos, ele andava com homens pobres, ele andava com bêbados, ele andava com prostitutas, ele andava com pessoas de reputação duvidosa, e onde ele chegava as pessoas ficavam lá, né, ao redor. Então ele foi almoçar, né, na casa desse que era uma autoridade judaica na época, e ele é recebido de qualquer jeito, sem a reverência, né? Ele não se queixa, se senta para poder tomar a refeição. E aí uma mulher que era tida como uma prostituta na época se aproxima de Jesus, se abaixa e começa a lavar os pés dele. Ora, os costumes da época, quando você chegava na casa de alguém, essa pessoa que te recebia, ela te recebia com 2 beijos no rosto. Era o ósculo, né? Era o sinal de que você estava sendo bem-vindo naquela casa. Então, como era uma região de deserto, um outro sinal de muito carinho e de muito acolhimento era providenciar um punhado de água para que você pudesse lavar as mãos, lavar o rosto, lavar os pés, né? Quem já andou no sol quente aqui sabe que quando a gente chega da rua no sol quente, bota os pés na água fria, dá aquela refrescada até na alma, né? Para que a pessoa fazia esse acolhimento, para que a pessoa pudesse ter a tranquilidade de fazer a refeição. E o dono da casa, de uma maneira muito rude, não ofereceu nada disso para Jesus. E aí Jesus chegou, essa mulher chegou, se abaixou, banhou os pés dele em lágrimas, derramou o perfume, enxugou os pés com os cabelos, e as pessoas ficaram escandalizadas. Esse mesmo homem disse para os outros, pensou, né? Se esse homem fosse mesmo um profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando ele é uma prostituta, é uma mulher impura. E aí Jesus pergunta para ele, olha, 2 homens tinham uma dívida, um devia, sei lá, 1 denário, o outro devia 100, os 2 não podiam pagar. Aí os 2 foram levados à presença do rei, que cobrou, e os 2 não tinham condição de pagar, e o rei falou, vocês 2 estão liberados da dívida, então a dívida de vocês está perdoada. Qual deles você acha que ficou mais grato para o Senhor? E aí ele respondeu, aquele que devia mais. Ele, então, eu cheguei aqui na sua casa, você que é um homem da lei, você é um homem respeitado, você não me recebeu como deveria ter sido recebido, não me tratou com carinho, né, que se dedica aos viajantes. No entanto, essa mulher que é tida como uma pessoa de má vida, essa sim, lavou os meus pés, enxugou os meus pés, me tratou com carinho e com a deferência que eu merecia ser recebido, que todo aquele que viaja é recebido. E aqui ele completa com uma outra história. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E esse não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos, os cobradores de impostos e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem depois os arrependestes para crer. Então, esse o homem que se dizia conservador, que chega para um homem poderoso da lei na época e diz para ele, a sua intolerância, a sua mediocridade, a sua arrogância não vão te levar ao reino de amor e ao reino de acolhimento, porque as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes de você. Esse é o homem que querem as pessoas que se dizem conservadoras e intolerantes com a cor da pele do próximo, com a condição social do próximo, com o lugar onde o outro vive, com o exercício
da manifestação da afetividade íntima de cada um, as pessoas que se dizem cristãs, se dizem cristãs em nome de um Cristo conservador e são intolerantes com eles. Nosso papel como espírita e como cristão nós podemos concordar com isso? Nós podemos achar que dessa maneira, com falta de empatia, com falta de caridade, com falta de solidariedade, com falta de tolerância, é esse mesmo Cristo que nós conhecemos, é esse mesmo Cristo que nós seguimos? Em um outro momento revolucionário do seu apostolado, Jesus se depara com a mulher samaritana. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então, se naquele tempo um homem ele não poderia falar publicamente com uma mulher, quanto menos com uma mulher que não fosse uma mulher judia, que fosse uma mulher samaritana. Então Jesus chega para ela na beira do poço e pede a ela que dê água, no qual ela estranha. Ela fala: mas como assim? Você é um homem judeu e você está pedindo água para mim? Então ele conversa com ela, acolhe aquele coração angustiado, uma passagem belíssima. E ela então, se sentindo acolhida, se sentindo amada, corre para sua aldeia para poder anunciar daquele Messias, daquele homem, daquele mestre, daquele rabi que conhecia as coisas que ela tinha feito no passado. Um outro momento revolucionário da vida de Jesus foi o encontro dele com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu era cego de nascença e era tão pobre que não tinha nem nome. Bar significava filho de, então ele era o filho de Timeu, o cego Bartimeu. E se dizia que ele andava com uma capa, que nessa capa estava escrito uma autorização de Roma para que ele pudesse pedir esmolas na rua. Roma era tão organizada que para pedir esmola na rua você tinha que ter autorização. E essa capa, poucas pessoas tinham acesso a essa capa. Então quando ele vê Jesus passar e ele sente que aquele era o momento da cura, ele precisa tomar uma decisão importante na vida dele. Ele precisa decidir se ele vai voltar a enxergar ou não. Ele só sabia pedir esmola, ele só conhecia aquele caminho a vida inteira. E ele então se ergue: Jesus, filho de Davi. Jesus fala: vem. E aí ele vai e Jesus faz para ele uma pergunta que para nós é estranha, né? O que você quer que eu te faça? Aí você fica: ô Jesus, o homem é cego, né? O que você acha que ele vai querer que se faça? É porque a gente cresce e a gente aprende que na verdade nem todo mundo que é cego quer enxergar. Então Jesus fala para ele: o que você quer que eu te faça? Ele diz: que eu veja, Senhor. E ele deixa a capa e toma uma atitude que dali para frente é seguir Jesus aonde quer que ele fosse. Então nesse momento, novamente, Jesus foi revolucionário, porque ele fez uma revolução na vida daquele homem que resolve desistir de ser escravo da sua própria condição e tomar as rédeas da sua própria vida. O mesmo aconteceu com Maria de Magdala, quando o procura também, cansada da vida que ela levava, acusada, perseguida pelas pessoas, mas com um amor imenso no coração. E também no texto de Humberto de Campos, ela nos conta que o contato dela com Jesus mexeu tão profundamente no íntimo dela, que ela disse: Senhor, eu tenho amado tanto e tenho tanta sede de amar. E Jesus fala para ela: então ama a todos incondicionalmente. Então ela inicia o seu apostolado de pregar o evangelho, foi morar no Vale dos Leprosos, foi morar onde ninguém queria ficar, para muito amar e muito servir. Então essa lição de doação fez a revolução na vida de Maria de Magdala, da mesma forma que fez a revolução na vida da mulher que tinha sido acusada de adultério. Trouxeram aquela mulher humilhada, escorraçada, arrastada pelos outros, sozinha, sendo acusada sozinha, quando os cúmplices, o marido e o amante, não estavam presentes. Ela então, naquele momento de angústia, de sofrimento, de humilhação, de dor, de medo, vendo a turba ao redor dela pronta para poder apedrejá-la, Jesus então faz uma nova revolução naquelas vidas e diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, atira a primeira pedra. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Os textos dizem que ela tinha sido pega em flagrante, não tinha desculpa, não tinha perdão. E ele mais uma vez faz a revolução e diz: a lei que vale mais do que a lei escrita é a lei da misericórdia, é a lei do perdão, é a lei do acolhimento. Então nós precisamos ter muito cuidado com aqueles que dizem que falam e que agem em nome de Jesus. E não é só fora da doutrina espírita, não, é dentro da doutrina espírita também. Se nós seguimos uma fé raciocinada, nós precisamos sempre estar confrontando aquilo que nos trazem
com o texto do Evangelho. Esse é um alerta que nos faz Kardec, é um alerta que nos faz Emmanuel. Sempre que aquilo que for dito estiver em conflito com o que o Cristo faria, com o que está no Evangelho, fiquemos com Cristo, porque nós somos falhos. Nós ainda temos uma longa caminhada na nossa jornada de elevação espiritual. Então, o amor precisa ser a resposta, o acolhimento tem que ser a resposta, não importa a pergunta, o perdão, a misericórdia, a paciência, a resiliência, né? A caridade, que é o amor em ação. Sobre o amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, a lei do amor, ele diz o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o mais alto requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. É como naquela música maravilhosa que escreveu Renato Russo com trechos da carta de Paulo aos Coríntios e de Luís de Camões. Ele fala que o amor é o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Só o amor conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Para finalizar, meus irmãos, que já vai adiantar da nossa hora, eu quero lembrar mais um momento de revolução na vida de Jesus, que foi o encontro dele com Zaqueu, que era um publicano, que era um homem execrado pela sua sociedade, pela sociedade da época. Nós já falamos dele aqui, mas que foi um homem que se transformou profundamente com a mensagem amorosa e acolhedora de Jesus, porque ao mesmo tempo que ele era odiado pelos seus pares, ele também exercia uma função importante na sociedade dele, de gerar emprego, de acolher famílias, e ele não era reconhecido por aquilo. A mensagem acolhedora de Jesus fez a revolução na vida dele, e é que ele disse: Senhor, de hoje em diante, se eu tiver dado prejuízo para alguém, eu vou ressarcir a todos, vou dar metade dos meus bens e vou continuar cuidando das pessoas como tenho cuidado até hoje. Um outro momento revolucionário da existência e da passagem de Jesus foi o encontro dele com a mulher que vivia com o fluxo de sangue há muitos anos. Há muitos anos que aquela mulher vivia com o fluxo de sangue e era considerada uma criatura imunda pelos seus, ninguém poderia tocá-la. Quem a tocasse se tornava impuro também. Então vocês imaginam a solidão e a tristeza dessa mulher de estar sofrendo de uma doença incurável. No Evangelho de Lucas, que Lucas era médico, Lucas dizia que ela já tinha esgotado todos os recursos dela em busca de uma cura e não tinha encontrado. Então Jesus, naquele momento, no meio da multidão, ela vai, se aproxima, toca nas vestes de Jesus com tamanha reverência e com tamanha fé, que Jesus vira e fala: alguém me tocou. E as pessoas até dizem: Senhor, quem foi que te tocou? Mas o Senhor está cercado de gente, né? Como que a gente vai saber quem foi que te tocou? Ele disse: não, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Então trazem a mulher para ele, ela disse que foi ela que tocou, e no instante que ela tocou ficou curada. Trazem ela para ele e ela está tremendo. Por que ela está tremendo? Porque Jesus ele estava fazendo curas, e se ela o tocasse, pela lei, ele se tornava impuro. Então ele não poderia continuar curando, ele não poderia continuar ministrando o que ele estava fazendo. Aquelas pessoas ao redor ali poderiam se revoltar com ela, né? E mais uma vez ele, revolucionário, continuou com o seu apostolado e passou por cima da lei. Ele olha para ela com amorosidade e fala: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, porque a misericórdia é mais importante do que a letra fria da lei. Eu gostaria de terminar a minha fala dizendo que a verdadeira revolução foi a revolução do acolhimento, que nós nunca podemos nos contentar e aceitar esse Cristo que tentam vender como um Cristo conservador. Se existiu um homem na história da humanidade que foi revolucionário em tudo que disse e em tudo que fez, esse homem foi Jesus.
ele veio nos trazer uma mensagem linda, que eu gosto e quero citar como uma fala do Frei Leonardo Boff, falando da nossa condição enquanto irmãos. E ele diz o seguinte: um dia nós estivemos todos nós reunidos no coração das grandes estrelas vermelhas do firmamento. Foi lá que se formaram os primeiros elementos, o nitrogênio, o ferro, o cálcio, o magnésio, todos os elementos que formaram tudo que existe no planeta. Então, se um dia nós estivermos juntos, povoando a poeira das estrelas, é porque nós fomos feitos para brilhar. Não é para levar qualquer existência, é para viver com decência, é para viver com solidariedade, é para viver se alegrando com a alegria do outro, é para viver se condoendo com a dor do outro, é para viver em acolhimento. Se um dia nós estivermos no coração das grandes estrelas vermelhas, é porque nós somos essência única, verdadeira do Criador. Nós nascemos como estrelas porque somos todos estrelas e estamos aqui de mãos dadas para nos ajudar, para nos acolher, para nos cuidar e assim nos reconectarmos com a nossa essência verdadeira, que é de amar e de acolher, e que é o verdadeiro sentido de toda a nossa caminhada e de toda a nossa trajetória. E nisso, então, nos conhecerão como cristãos, por nos amarmos muito. Eu agradeço a todos, meus irmãos, que a paz imensa de Jesus possa povoar cada um dos nossos corações e nos guiar